No episódio anterior, eu te mostrei como investir em fundos imobiliários, mas hoje a gente vai dar um passo ainda mais importante. Hoje vamos montar uma carteira diversificada de fundos imobiliários. Se você quer viver de renda um dia ou simplesmente ver os seus dividendos crescerem mensalmente com segurança, fica nesse vídeo, que esse vídeo aqui é para você. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Adil e hoje eu vim trazer para vocês o 6º episódio da nossa série de fundos imobiliários. E se você perdeu algum vídeo dessa série, eu vou deixar linkado para você a playlist aqui no card. E se você não perdeu nenhum, então fica nesse vídeo para você aprender mais sobre como investir nos fundos imobiliários. Agora que você já pegou o seu papel e a sua caneta, ou então a sua planilha, vamos para o conteúdo. Em qualquer investimento que você for fazer, você tem que ter uma carteira de investimentos diversificada. E nos fundos imobiliários é a mesma coisa. Você não pode ter somente um tipo de fundo imobiliário na sua carteira. É recomendado que você tenha uma diversificação, porque caso algum ativo que você tenha na sua carteira se desvalorize, você diminui o seu risco de perda quando você faz essa diversificação. Ao diversificar, você espalha os ovos em várias cestas e não somente em uma. Assim, se uma cota cair, as outras cotas dos outros ativos seguram a sua carteira. E também, além disso, ao diversificar, você também consegue aproveitar as oportunidades em cada tipo de fundo. E como vocês viram nos vídeos anteriores, com pouco dinheiro já dá para você ter uma carteira com pelo menos de 4 a 5 fundos imobiliários diferentes. E para montar uma carteira de fundos imobiliários, você precisa entender os principais tipos de fundos. E aqui nesse vídeo eu trouxe para você os 3 principais e que são mais importantes. Primeiro, são os fundos de tijolo. Eles investem em imóveis físicos. Então, por exemplo, shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas, ou seja, ele investe em imóveis que literalmente são imóveis de tijolo, que são imóveis físicos. O ponto positivo dos fundos de tijolo é que eles pagam dividendos estáveis, mas o ponto negativo é que pode ter imóveis desalugados e te gerando menos dividendos. O segundo tipo são os fundos de papel. Eles investem em títulos públicos como os CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, que, resumindo aqui para vocês, eles ganham dinheiro pegando dívidas de empresas. Esses tipos de ativos costumam pagar dividendos maiores, mas eles podem ter alguma variação nesses valores de dividendos conforme a taxa de juros. Se a taxa de juros está elevada, eles pagam mais dividendos. Se a taxa de juros está mais baixa, consequentemente, eles vão pagar um pouco menos de dividendos. E o terceiro são os fundos de fundos, mais conhecidos como FOFs. Esses são fundos que investem em outros fundos. É um fundo que dentro dele tem vários fundos. E esse fundo que você compra administra os fundos imobiliários que vão estar dentro da carteira e também os fundos imobiliários que vão sair dela. Normalmente, os fundos de fundos cobram uma taxa de administração para administrarem esses fundos para você, mas isso você consegue ter acesso dentro da sua própria corretora. Agora que você conhece os tipos, você deve estar se perguntando: tá bom, Adil, mas como eu vou equilibrar tudo isso? E agora eu vou te mostrar um exemplo prático de carteira para quem está começando. Lembrando vocês que isso é só um exemplo. Se você é mais conservador, você pode sim colocar mais em fundos de papel. E se você busca crescimento no longo prazo, você pode sim colocar mais em fundos de tijolo. Então, um exemplo prático aqui seria 50% em fundos de tijolo. E aqui eu te recomendo que você escolha pelo menos 2 setores. Por exemplo, um fundo de logística e um fundo de shopping. 40% em fundos de papel. Aqui você pode buscar fundos com diferentes indexadores. Então você pode pegar em fundos com indexadores IPCA e também pode pegar em indexadores CDI ou IGPM. Você pegando fundos com indexadores IPCA vai proteger a sua carteira da inflação. E por último aqui,
10% da sua carteira em FOFs, que são os fundos de fundo. Aqui você adiciona diversificação automática ou então exposição a setores mais específicos. E aqui é o mesmo exemplo dos fundos de tijolo. Se você é mais conservador, você pode colocar mais em fundos de papel. E se você busca um crescimento no longo prazo, você pode colocar mais em fundos de tijolo. Agora, você deve estar pensando: ok, mas como eu escolho quais fundos eu vou colocar na minha carteira? E aqui agora vai um checklist para você escolher os fundos que vão estar nos seus investimentos. O primeiro de todos os passos é você entrar em algum site e liste todos os fundos imobiliários que tem dentro da Bolsa de Valores. E para você achar com mais facilidade, eu vou deixar o link de um site para vocês aqui na descrição. E lá você vai poder filtrar de acordo com o que você deseja na sua carteira de fundos imobiliários. E depois que você escolher os fundos imobiliários para a sua carteira, o que você tem que fazer? Primeiro, leia o relatório gerencial para que você entenda o que tem dentro do fundo e também como ele está performando. Segundo, olhe também o histórico de dividendos. Veja o quanto ele pagou nos últimos 12 meses e se ele é constante nesse pagamento dos dividendos ou ele está sempre variando de acordo com o mês. Lembrando você, é sempre importante você pegar fundos imobiliários que tenham constância no pagamento dos dividendos. Terceiro, olhe também o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Por esse indicador, você consegue ver se o fundo está caro ou se ele está barato. Se ele está com menos de 1, significa que ele está sendo negociado com desconto. Se ele está com o P sobre VP 1, significa que ele está no valor justo. E se ele está acima de 1, significa que ele está sendo negociado com um valor mais alto do que ele realmente vale. E o quarto, e não menos importante, é você avaliar o setor e também o risco envolvido. Então, por exemplo, você escolhe um fundo de shopping e acontece igual aconteceu na pandemia, que todos os shoppings ficaram fechados. Você aceitaria passar por esse risco? Por isso, é sempre bom você diversificar a sua carteira de investimentos. E depois de fazer as suas compras de fundos imobiliários bem diversificados, é importante que você revise a sua carteira de investimento pelo menos de 6 em 6 meses. Se você conseguir todos os meses, melhor ainda. Olhe também a performance dele dentro da sua carteira e você decida se você vai manter esse fundo imobiliário ou se ele saiu dos seus princípios ou dos seus objetivos e você quer tirar e trocar por algum outro que esteja pagando mais dividendos ou que esteja com uma rentabilidade melhor. Então, por isso, é bom que pelo menos uma vez a cada 6 meses você revise a sua carteira. E agora me conta aqui nos comentários: você gostou de montar uma carteira diversificada de fundos imobiliários? Esse é um dos passos mais importantes para quem quer ter sucesso no longo prazo e também para quem quer se aposentar com os dividendos e viver com mais tranquilidade. Então, se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. E também não se esqueça de compartilhar com aquele amigo que também quer começar a investir melhor. E se você gostou dessa série de fundos imobiliários, deixa também aqui nos comentários se você tem alguma dúvida sobre isso, para que eu traga mais vídeos para completar a nossa série. E é esse o nosso vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!